Momento de reflexão, sempre um tema consolador à luz da doutrina espírita. Meu nome é Michele e eu vim falar sobre a paciência. Muitas situações no nosso dia a dia requerem de nós muita paciência. Pessoas ou acontecimentos muitas vezes nos tiram do sério, tiram a nossa paz interior. E a gente caminha com dores, com angústias, com medos. E muitas das vezes, quando nós recorremos a Deus, quase sempre é para pedir que Ele nos tire esse espinho na carne, essas dificuldades que nós passamos no dia a dia e que nos fere tanto. Assim como Paulo também pediu, e sem nós percebermos que esse espinho, que às vezes dificulta a nossa existência, é o que nos ajuda na aquisição de virtudes, principalmente a da humildade. O Evangelho sempre nos chama a viver o agora, a viver no presente, não lá nos resultados que a gente terá no futuro. Ele nos ensina a aproveitar este momento que estamos vivendo agora. Quantas vezes nós já fomos, por exemplo, na casa espírita assistir uma palestra, algum ensinamento, até mesmo um tratamento ou passe? O nosso corpo está lá presente, mas o nosso pensamento está longe, com preocupações, pensando lá na frente. Quantas vezes nós podemos auxiliar um amigo ou algum conhecido e deixamos essa oportunidade passar? Quantas vezes nós deixamos de fazer o bem porque nós sempre temos uma desculpa para não fazer? Muitas vezes nós falamos que não temos tempo, que não temos recurso, e nós deixamos passar as oportunidades, os chamados que nós temos de praticar o bem. Nós perdemos a nossa paz interior, a nossa paciência no dia a dia, com as dificuldades que surgem, porque nós não fazemos o bem que nós poderíamos fazer. Nós deixamos muitas oportunidades passar. A pergunta 132, lá do Livro dos Espíritos, é sobre a necessidade da reencarnação. E a pergunta é a seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta é que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns expiação, para outros missão. É a nossa necessidade evolutiva. É para que a gente seja um dia perfeitos. E às vezes nós estamos tão ligados em chegar à perfeição que nós esquecemos que é um processo do dia a dia. É pela aquisição de virtudes que nós vamos chegar à perfeição um dia. Quando nós falamos em exemplo de fazer o bem, nós lembramos do Chico. E quem conhece a história do Chico, quem já leu as obras, a biografia ou já assistiu ao filme, sabe que Chico passou todo tipo de dificuldade. Ele sofria todo tipo de dor, tanto física, com os problemas que ele teve com a madrinha, os problemas de saúde, quanto emocionais. Ele perdeu a mãe muito cedo, devolveu a mãe muito cedo para a espiritualidade. E passou a caminhar, a ter uma trajetória muito difícil. E Chico jamais usou essas dores e essas dificuldades que ele carregava na vida, e que foram muitas, como desculpa para ele não fazer o bem. É interessante a gente refletir sobre isso, porque com muita paciência e muita resignação, a resposta que Chico deu para a vida foi amar e servir. Muitas vezes a resposta que nós damos ante a nossa ânsia, ante a nossa pressa de ver resultados, é a desistência, é a falta de esperança. Emmanuel, no livro Fonte Viva, nos traz uma reflexão muito bonita. Ele fala que todas as pessoas buscam a paz, mas são raros aqueles que a querem seguir. Olha que ensinamento. Todos nós queremos a paz.
a gente anseia por ela, mas são raros aqueles que a querem seguir. Porque para a gente cultivar a paz, é preciso que a gente esteja em paz. É necessário que a gente faça um movimento para estar em paz, para ter paciência. A gente pede tanto a Deus, Deus me dê paciência, e quando os obstáculos aparecem na nossa existência, nós não conseguimos contornar, nós não temos paciência para contornar cada um deles. E nos vemos em dificuldade e às vezes nos revoltamos. Muitas vezes nós perdemos o sono, é muito comum ficar pensando, remoendo em problemas que podem acontecer, que vão acontecer e que muitas das vezes nem acontecerão, nem vão chegar a acontecer. Nós criamos um tumulto na nossa cabeça com angústia e perdemos a confiança de que se a gente pode consertar, a gente conserta. Se pode fazer algo por isso, a gente deve agir. Mas a gente perde um tempo muito precioso alimentando esses problemas dentro da gente sem buscar uma solução. Nós estamos muito ansiosos. A gente não tem conseguido parar para pensar, nem para agir e nem para viver agora. Nós estamos adoecendo. É preciso que a gente perdoe o nosso passado, os nossos erros, os nossos equívocos, porque como Chico nos disse, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. A paciência que nós sentimos no nosso dia a dia é a nossa falta de controle das coisas. Nós pensamos que podemos controlar as pessoas, que podemos controlar o tempo, que podemos controlar os acontecimentos, mas a gente precisa entender que nós não temos controle. A paciência é uma virtude e ela deve ser trabalhada de mãos dadas com a humildade, porque a humildade nos ensina que não temos o poder de controlar nem o passado e nem o futuro, mas que nós podemos a cada dia, com a consciência muito tranquila por estar praticando bem, saber que lá no futuro eu poderei colher os frutos das sementes que eu estou espalhando agora, porque eu sou o resultado das minhas escolhas. Nós precisamos ter isso em mente, tanto escolhas boas quanto escolhas equivocadas. Que hoje nós possamos escolher o bem, mesmo que os resultados demorem um pouco ainda para aparecer. E é importante nós ficarmos atentos, porque nós pensamos muitas vezes que nós seremos felizes só lá no futuro, que nós seremos felizes muitas vezes só quando retornarmos para a espiritualidade, que nós não colheremos os frutos dos nossos esforços no bem agora. Mas a gente está tão com a cabeça tão fixa em viver só o futuro e deixando de viver o presente, que nós perdemos a grata oportunidade de observar as pequenas gotas de felicidade que nós recebemos quando nós fazemos o bem. Então é necessário vivenciar o momento presente. Quando eu faço o bem para alguém, quando eu auxilio uma família, um amigo necessitado, quando eu me disponho a servir, eu caminho com Cristo. Quando eu caminho com Cristo, a minha recompensa é imediata, mas é necessário silenciar a nossa mente, silenciar as nossas dores, as nossas angústias, para a gente poder observar as maravilhas de Deus. E nós temos no livro Sinal Verde a primeira mensagem que fala ao levantar-se, e ela nos fala da importância de nós abençoarmos o nosso dia. E o finalzinho dela fala o seguinte: antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Vamos abençoar sempre, para que sejamos abençoados com muita fé, com muita resignação e com muita paciência para conseguirmos enxergar a bondade de Deus em nossas vidas.